A Toyota, Mazda e Subaru revelaram que atualmente estão investindo centenas de milhões de dólares, potencialmente até bilhões de dólares, em seus próximos motores de combustão interna da próxima geração. Aparentemente, muitos investidores estão dizendo que queremos respostas. Talvez esta não seja uma boa decisão. Talvez um total desastre. O Automotive News acabou de publicar o fato de que as 3 empresas estão tentando apresentar um caso persuasivo do porquê seus motores de combustão interna da próxima geração são uma boa ideia. Mas aparentemente as perguntas estão completamente sem resposta. O que a Toyota, Mazda e Subaru estão fazendo? Bem, a Mazda tem dito várias vezes nos últimos 6 a 12 meses que está apostando tudo nos motores de combustão interna, não está interessada em veículos elétricos. Eles vão fazer alguns veículos elétricos, mas estão realmente interessados em investir quantias significativas em motores de combustão interna. Eles querem aperfeiçoar o motor de combustão interna, consideram isso como uma arte. Isso me lembra dos samurais. Os samurais ainda estavam usando espadas, mas o exército japonês tinha metralhadoras. E os samurais estavam dizendo, e não, você precisa lutar com espadas, esse é o jeito certo, sempre fizemos assim. Não podemos mudar isso. Todo o conceito de metralhadoras, armas e bombas, isso não é como as coisas são feitas aqui no Japão. Mas de qualquer forma, claramente, Toyota, Mazda e Subaru estão no mesmo barco. Todos eles são meio que samurais, tentando manter seu passado glorioso. Isso é o que eu acho. E vocês, o que acham? Toyota e seus aliados Mazda e Subaru. E para ser justo, Mazda e Subaru não são realmente aliados da Toyota, eles são mais como seus lacaios, se é que algo. De qualquer forma, eles organizaram um workshop de maratona de múltiplos caminhos nesta semana para apresentar sua chamada visão brilhante para perpetuar a combustão interna na era dos veículos elétricos. Visão brilhante para perpetuar a combustão interna soa um pouco como os caras que costumavam vender cavalos, nos anos 1920 e 1930. Tenho certeza de que eles queriam perpetuar a ideia de ter um cavalo para sempre. Tenho certeza de que mencionaram todos os muitos benefícios que os cavalos tinham sobre os carros naquela época também. Foi uma extravagância meticulosamente coreografada, diz o Automotive News, meses em preparação, que trouxe o CIOR das 3 montadoras ao palco, juntamente com seus diretores de tecnologia. Eles apresentaram uma frente unida rara em uma estratégia tecnológica aparentemente fora de sintonia com toda a indústria automobilística global. A sessão para jornalistas durou incríveis 3 horas. Isso incluiu porções de destaque para cada empresa, mostrando uma infinidade de veículos protótipos e modelos de motores da próxima geração, incluindo, é claro, motores a hidrogênio. Os motores a hidrogênio são basicamente motores de combustão interna que funcionam em temperaturas extremamente altas. É assim que o hidrogênio queima, em temperaturas muito altas, então esses motores têm sido conhecidos por derreter. Esse é um dos desafios que eles têm que superar para tornar os motores a hidrogênio uma realidade. O que eles acham que farão? Uma sessão de acompanhamento para analistas durou mais 3 horas. Então estamos falando de uma sessão de maratona de 6 horas. É muito tempo, 6 horas fazendo isso. Essa saga de motor de combustão interna da maratona vinda dessas montadoras japonesas, não consigo pensar em nada pior. Prazos, custos, cifras de investimento, ganhos de eficiência, planos para sinergias corporativas, uma variedade de detalhes concretos foram convenientemente deixados de lado. A mídia está pensando, em vocês vão nos dar alguns fatos aqui? 6 horas de blá 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 e vocês nem vão nos dar nada. Isso é o que o Automotive News Europe diz. Eles são muito direcionados para a indústria automobilística, não apenas para os consumidores, mas eles disseram que prazos, custos, cifras de investimento, ganhos de eficiência, planos para sinergias corporativas, nenhum detalhe concreto de qualquer tipo foi convenientemente deixado de fora desta sessão de maratona de 6 horas. A proposta das empresas para múltiplos caminhos em direção à neutralidade de carbono é persuasiva, dizem eles, assumindo que a transição para um futuro mais limpo dominado por veículos elétricos será lenta e gradual. Mas há dúvidas sobre as suposições que sustentam os cálculos de emissões da Toyota até o otimismo elevado em combustíveis neutros em carbono futuristas, que são ridiculamente caros, e o foco em salvar empregos, ou quando eles dizem salvar empregos, o que eles realmente querem dizer é salvar a indústria automobilística japonesa, que está em sério perigo de ser aniquilada, junto com a economia japonesa também. Um grande destaque, diz o Automotive News, foi que a Toyota e suas afiliadas ainda têm muito trabalho pela frente, muito trabalho e muita esperança. Cálculos complicados eram a chave para o plano de visão geral do CEO da Toyota, Koji Sato, que argumenta que os híbridos equipados com combustão emitem aproximadamente a mesma quantidade de dióxido de carbono ao longo de sua vida útil que os veículos elétricos a bateria. Isso já foi provado muitas vezes por várias fontes diferentes como completamente falso.
Mas, de acordo com a Toyota, não é tudo verdade, história verdadeira. Essa avaliação do ciclo de vida é baseada em uma avaliação do poço ao tanque, que considera as emissões da criação da gasolina ou eletricidade, mas não considera o fato de que os veículos elétricos são reciclados, as baterias são frequentemente usadas em uma segunda vida para alimentar casas ou uma série de outras coisas, e então o lítio e os minerais nessas baterias são reciclados. Eles já estão sendo reciclados. Isso é ignorado, é claro. Considera as emissões da cadeia de suprimentos de fabricação, mas de onde eles obtêm esses dados, estou supondo que estão selecionando-os de forma tendenciosa, desde a estampagem do metal até a mineração de produtos químicos para baterias. Tenha em mente que agora as minas estão se convertendo para se tornarem potências de energia renovável também. Muitas minas agora são alimentadas por energia renovável e muito do equipamento e dos caminhões que usam agora estão se tornando mais e mais alimentados por eletricidade. Os slides de PowerPoint geralmente mostrados pela Toyota para comunicar suas ideias mostram gráficos de barras generalizados sem comparações quantificáveis entre híbridos e veículos elétricos. É claro que isso é intencional. Muito hype, poucos fatos, foi o que a mídia disse. A Toyota reconhece que a avaliação difere por região. Em países como a França, que dependem da energia nuclear ou em países que usam renováveis, por exemplo, os veículos elétricos têm muito menos emissões do que a Toyota está representando. Mas e quanto a uma base global, quão longe na cadeia de suprimentos, na linha de ciclo de vida, a avaliação deve ir? Existem alguns setores econômicos sobre os quais as montadoras exercem pouco controle, como energia, mineração, todas as emissões de navios cargueiros que movem carros pelo oceano, mas a Toyota não levou em conta a realidade aqui, que é que a cada ano uma porcentagem maior do mercado global de eletricidade é alimentada por energia renovável. Essa porcentagem continua a aumentar à medida que o preço da energia solar, baterias e eólica cai. O diretor de tecnologia da Toyota, Hiroki Nakajima, diz que mesmo o mercado dos Estados Unidos não é monolítico. O uso de veículos e as fontes de abastecimento de energia variam radicalmente por região. De qualquer forma, olhando para os planos tecnológicos da Toyota, ou devo dizer da Toyota, Mazda e Subaru, apenas a Toyota apresentou algo inteiramente novo, que foi seu plano para motores menores e mais limpos de 1,4 litro e 2 litros que podem funcionar com configurações híbridas e queimar uma variedade de chamados combustíveis neutros em carbono. Agora, como alguns especialistas mencionam, os chamados combustíveis neutros em carbono não são de fato neutros em carbono, mas deixando isso de lado, são incrivelmente caros, em média 10 vezes mais caros que a gasolina. Você conhece alguém que esteja disposto a pagar 10 vezes o preço? Acho que não. A Subaru focou em seu projeto de motor boxer híbrido, algo que já havia anunciado que entraria em produção neste outono. O CEO Atsushi Osaki disse que a Subaru continua comprometida com seu motor horizontalmente oposto, o motor boxer, que está nos carros da Subaru há, acredito, mais de 30 anos, porque é um ícone da construção da marca. Ele ofereceu pouca nova visão sobre sua evolução futura. De qualquer forma, o CEO da Mazda, Masahiro Moro, disse que sua empresa desenvolverá versões futuras de seu motor rotativo para funcionar com combustíveis neutros em carbono e combiná-los com configurações híbridas eletrificadas. Mas ele também revelou que a empresa ainda não resolveu alguns problemas do motor rotativo que estão enfrentando e estão aguardando a tecnologia para resolver esses problemas, mas isso ainda não aconteceu. Isso também foi algo que a empresa já delineou no passado. Moro trouxe uma nova luz dizendo que haverá variantes de 1 e 2 lâminas. Isso não é uma referência à bateria Blade da BYD, apenas alguma tecnologia de combustão interna obscura. A variante de 2 lâminas seria voltada para mais potência e um centro de gravidade mais baixo para aplicações esportivas. Então, a coisa interessante aqui é que não há desenvolvimento comum. A Toyota possui participações minoritárias na Mazda e na Subaru, mas, apesar disso, as empresas deixaram claro que essa ideia de renascimento do motor, esse plano de marketing, não envolve desenvolvimento conjunto, aquisição comum, produção compartilhada ou parcerias tecnológicas. Nada disso está acontecendo, então não é nada. São apenas 3 empresas dizendo, sim, estamos nisso até o fim, estamos nisso até o amargo fim. Você sabe, quando eventualmente ninguém mais quiser comprar latas de filme, bem, continuaremos vendendo-as pelo máximo de tempo possível. Mesmo a Honda e a Nissan, que não têm participações cruzadas, anunciaram este ano que estudarão esse tipo de cooperação em relação a veículos elétricos e software. A Toyota disse que seus motores compactos permitirão uma nova geração de designs super elegantes, mais parecidos com veículos elétricos, com capos baixos, balanços curtos e grandes janelas arejadas. Isso porque os motores ocupam menos espaço sob o capô e ficam mais baixos.
A Toyota referenciou um design semelhante ao conceito Lexus LFZC em forma de cunha mostrado no Salão do Automóvel do Japão no ano passado. Mas os motores são apenas cerca de 10% mais baixos que seus antecessores, realmente uma diferença insignificante, uma questão de centímetros. Resta saber se há diferença suficiente para ser perceptível para você, como cliente, ser capaz de perceber. Então, quando esses motores estarão disponíveis? Bem, a Toyota disse que seus novos motores virão em vários anos a partir de agora. Sério, não tem uma visão de longo prazo que queira compartilhar. A Mazda e a Subaru evitaram falar sobre datas. A hesitação foi especialmente palpável quando se tratou do uso de combustíveis neutros em carbono. Basicamente, os jornalistas perguntaram: e ok, combustíveis neutros em carbono, como isso vai funcionar? Quem está fazendo? Onde estará disponível? Quanto vai custar? Etc. Rodar motores com combustíveis neutros em carbono, como chamados combustíveis sintéticos, que de fato têm emissões de escapamento que saem do motor, isso um fato, biodiesel ou hidrogênio é um passo importante, dizem eles. Caso contrário, mesmo quando combinados com baterias e motores elétricos, os novos motores ainda emitirão dióxido de carbono. O custo é um grande obstáculo para os combustíveis neutros em carbono. Os combustíveis sintéticos, que são feitos combinando hidrogênio com dióxido de carbono capturado, são usados no automobilismo, mas o combustível custa 10 vezes mais que a gasolina. Nakajima da Toyota admitiu que o fornecimento global disso é uma mera gota no vasto oceano de gasolina que abastece os postos de combustível do planeta. Então, as questões persistentes sobre lidar com emissões de traços de queima de combustíveis neutros em carbono, como óxidos de nitrogênio. O que eles fazem? Se você inalar o suficiente, vai ter câncer, isso é um fato. Os lubrificantes de motor também queimam, liberando seus próprios poluentes, como óleo. A indústria automobilística sozinha não pode trazer esses combustíveis verdes de alta tecnologia à realidade. A Toyota está tentando, mas não pode fazer isso sozinha. Ela se associou a fabricantes de combustíveis fósseis para fazer hidrogênio, mas isso está a anos de distância. De qualquer forma, quando estarão disponíveis? Toyota, Mazda e Subaru perguntam quando esses combustíveis sintéticos estarão disponíveis para alimentar esses motores da próxima geração? Bem, eles não puderam fornecer respostas. E quanto aos empregos? Garantir a cadeia de suprimentos doméstica foi outra mensagem-chave neste workshop. Basicamente, essas montadoras dizem que esses planos de motor de combustão interna salvarão a indústria automobilística japonesa. A Associação dos Fabricantes de Automóveis do Japão costuma falar sobre a importância de gerir uma transição sustentável para a eletrificação para não deixar a China levar sua indústria automobilística e não colocar em risco o sustento dos 5,5 milhões de pessoas no Japão que trabalham diretamente para empresas automobilísticas, e os aproximadamente 50 milhões de empregos apoiados por esses 5,5 milhões de empregos diretos, totalizando potencialmente 60 milhões de empregos que poderiam desaparecer com o colapso da indústria automobilística japonesa, o que muitos acreditam que agora é inevitável. Esse plano pode funcionar? Vai salvar a indústria automobilística japonesa? O que você acha? Deixe-me saber nos comentários,